Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar estudando a Caro-Kann entre dois jogadores assim que foram, nossa, eles assim em 1990, 90 e pouco, eles foram dois jogadores fortíssimos. Jan Timman, nossa, eu gostava muito dele, e Karpov, gosto muito dos dois, principalmente do Karpov. Né? É uma partida que foi jogada pelo Campeonato Mundial de 1993 na Holanda, e esse daqui é o Game 1. Bora ver, o Timman tá de brancas e o Karpov de negras. Isso é assim, jogadores assim, é os top 3 do mundo na época, né? Timman saiu com E4, Karpov C6, D4, D5, cavalo D2, D por E4, cavalo por E4, cavalo D7, bispo C4. Essa daqui é a variante Smyslov com bispo C4, é a linha velha, tá? Cavalo de F6, cavalo de G5, ameaçando dar uma entrada mortal aqui, né? Jogou E6, impediu isso daí. Dama E5, cavalo B6, quer tirar esse bispo de qualquer jeito, bispo D3, H6 deu um total no cavalo, e Karpov expulsa todo mundo que estava atacando lá, né? Para longe do rei dele. Aí jogou C5, agora que abriu o centro, D por C5, bispo por C5, desenvolveu seu bispo e ainda abriu o centro. E5 e vai de novo o cavalinho. Cavalo de BD7, cavalo de F3. O Timman quer deixar um cavalo ali mesmo em E5, né? Que é um cavalo que fica no centro e vai ficar bem forte, né? Dama C7, bispo F4. Por que isso não é uma pergunta? Por que isso não muda a linha principal? Aquele bispo de olho na dama das negras no C7 parece bastante poderoso. O último movimento das brancas, apesar de conflituoso e jogado com bastante frequência, permite às pretas uma tática em seu próximo movimento. Bispo B4, cheque. Cavalo D2. As brancas não conseguem bloquear com seu peão C devido a uma tática. Se jogar C3, bispo por C3, rei tira, cavalo H5, G3, cavalo por F4, G por F4. As brancas foi preso com o peão com uma estrutura destruída. A coluna G aberta e o ligeiro avanço do movimento não compensa aqui. O problema óbvio com o rei F1 é que isso coloca o roque das brancas fora de jogo por um tempo. Bispo D6, voltou, torre D1. Cavalo H5, ameaçando o bispo. Não esqueça de colocar esse truque no seu banco de memória. G3. Complicado, cavalo por F7 não funciona bem, porque ó, cavalo por F4, cavalo por D6, dama por cavalo, bispo G6, cheque, rei E7, torre por D6, cavalo por E2, torre por D7, bispo por D7, cavalo por E2, e a branca luta por empate com o peão na troca. Cavalo, ou aqui, ó, cavalo por F4, G por F4, roque. Uma jogada confiante. O rei de Karpov acredita na firmeza fundamental da posição das negras. Está disposto a transformar a coluna G aberta para provar isso. É que aqui fica um perigo, né? Se você jogar a torre aqui, ó.
Aí poder jogar torre G1, já jogou, né? Que eu falei A6. Cavalo por D7, bispo por D7. Cavalo E5. Bispo por E5, F por E5. Superestima seu ataque e subestima os recursos defensivos das negras. Paradoxalmente, as brancas devem tirar na ala da dama. Dama por E5, dama por E5, F por E5, bispo C6. Com apenas um minuto de borda estrutural para o rei preto. Tudo isso daqui é só estudo. A partida parou aqui, ó. Tá? Aí vamos voltar aqui. Jogou bispo por cavalo, forçando uma recuperação estranha. Rei por D2. Todas as outras capturas deixam uma peça. Pergunta. As negras acabou de dar seu poderoso bispo de casas escuras. As brancas não apenas se juntam à mão com torre de AD1 e bispo C1. Faz o roque artificial. E depois faz as pretas pagarem por abandonar suas casas escuras. Além disso, as pretas devem responder a ameaças descobertas com o cavalo G6. As coisas não são tão simples para a branca. A posição é bastante aberta e seu plano implica mais perda de tempo para garantir a segurança do rei. Não subestime a liderança e desenvolvimento das negras, o que dá uma compensação cara por sua troca na forma de tempo. Além disso, a ameaça cavalo G6 é apenas abstrata, porque as pretas simplesmente respondem com dama A5 cheque. E material vencedor. Agora voltamos à partida roque. Torre de HD1. É interessante o time ter jogado esse lance. Eu tiraria o rei, tiraria a torre de A e trazia para D. Porque daí ele não prende a outra torre. O rei ficava na oitava. Mas vamos lá. Alternativamente, aqui eu só estudo, rei C1. A torre 1 é deixada fora do circuito por algum tempo, que é o que aconteceu. Então, se ele capturasse a outra hora, em vez que o rei trouxesse a torre para o centro, ele conseguiria tirar o rei para um lugar seguro. Mas aqui, ó, torre D8, torre D1, cavalo C5, bispo C4, torre por D1, rei por D1, A6, cavalo D3, dama C6, cavalo por C5, dama por C5, bispo D3. E o roque das brancas ainda está no meio. E o rei das brancas ainda está no centro. Que eu acho assim uma grande. Bispo D7. Isso daqui são só estudos, tá? A partida parou aqui. Bispo E3. Bispo C6. Bispo por F6. G por F6. Ele abriu uma. A coluna aqui, né? A coluna G que pode ser um perigo. Dama G4, cheque. Rei F8. Dama F4. Rei G7. Dama G3. Dama G5. Não vale muito a pena porque na verdade você vai desdobrar o peão das negras, né? Trocar aí não é uma. F3, ele deixou. F5. Rei E2, tá querendo trazer o rei pro jogo. F4, dama por G5, cheque. Rei G5. E novamente a maioria dos presos das negras foi claramente mais eficiente do que das brancas, e Karpov conseguiu se converter em pontos completos. Por que não tocar natural? Torre A1.
Até poderia ser esse lance, mas o que não está levando em consideração? Dama A5. E cai o peãozinho aqui de A2, né? Ele tá dando um duplo. Dama B6, assediando o branco em B2, né? Tá atacando aqui. Cavalo C5 também é uma excelente resposta. Daí rei E1, cavalo D5, bispo G3, cavalo por D3, torre por D3, B5, travando a posição do cavalo em E5. Né? A4, bispo A6, dama D2. Finalmente as brancas bloqueiam o movimento da escotilha de escape, né? A dama A5 não existe mais. E ameaça uma descoberta na dama das negras. B4. Permitindo a descoberta uma vez que anulada por seu próprio ataque ao D3. Bora lá, cavalo G6. Dama C6. Cavalo para F8. Bispo por D3. Dama por D3. Torre por F8. F3. Se for ver, o Timan tá brincando com fogo, né? Ele tá mantendo esse rei no meio e não tira do meio. Do outro lado tem Karpov. Torre C8. Rei D2. Torre D8. E o rei das brancas corre para frente e para trás ainda em grave perigo. Cavalo C4 atacando a dama. Dama C6. Atacando o peãozinho. Dama F3, não quer deixar. Dama D5. Por que um jogador técnico, uma pergunta, né? Por que um jogador técnico como o Karpov evitaria destruir os peões das brancas e tentar o final? É uma surpresa. Karpov não pode recusar um bom final com muita frequência. Então, essa jogada surge sérias chances de ataque inerentes à posição das negras. Talvez ele tenha sentido o par de bispos das brancas e o controle das casas escuras compensar os peões quebrados. G3. Cavalo C5. Mais uma vez rejeitando o final, né? Com torre F4, dama por C6, B por C6, G por F4. Que não parece tão ruim para as brancas assim, né? A estrutura de peões não tá mil maravilhas das brancas, né? Agora percebe-se que as brancas estão à beira e deve tomar uma decisão. O rei das pretas não tem defensores, devia ir para H6. Ou tentar algo menos radical. Bispo por H6. Aqui vou voltar. E Karpov sacrifica. O bispo é uma folha flutuando sobre uma onda de otimismo. Prova clara que é difícil argumentar ou salvar uma pessoa com tendências suicidas assassinas. Timan, não gostando da maneira como o jogo está indo, espera embaçar e manchar o futuro, como uma pintura impressionista. O saco é doentio, mas sua força é que lhe oferece chances práticas às brancas, aumentando consideravelmente o nível de dificuldade das pretas. Timan aparentemente não gostou dessa aparência do bispo D6. B5. O torre D8. Cavalo E5, ameaçando a dama. Dama por bispo. Dama F7, cheque. Rei H8. Dama G6. Ameaça mate aqui. Ele está ameaçando mate aqui, o bispo protegido aqui, né?
Ou um garfo no F7. Aí jogou bispo por F8, bispo por F8, bispo por C4, bispo por C5, cavalo D3, C por D3, B4, D por C2, cavalo C1, A5, torre por C2, A por B4, que é um bom investimento. As pretas recebem um ataque duradouro por uma troca. Aí vou voltar a partida aqui, ó, bispo A6, capturou G para H6, dama G4, cheque, rei H8, cavalo E5. Tenta jogador, dama H4, é recebido com A5, né? Ele conseguiu avançar o peão forte, coisa, e também está defendendo o peão lá. Jogasse cavalo para E5, dama F6. E as negras têm sob controle, né? Botou E5, dama A4, rei H5, rei G7, cavalo G4, torre H8, cavalo E5. Timo inferniza literalmente Karpov. Rei G4, torre H8, cavalo E5, dama E8. Resolveu mudar, não quis empatar. Rei G4, cheque. Aqui o exercício é uma decisão crítica. Para onde você vai correr o rei? Para F8 ou para F6? F8 permite dama D4 aqui, né? Que vai infernizar aí com esse cavalinho louquinho para dar uns duplos aí. Não tem uma decisão certa. Qual desses você escolheria? Não há resposta certa ou errada para essa. Ambos os movimentos estão corretos, mas levam posições muito diferentes e são um bom indicador de sua personalidade no xadrez. O Karpov preferiu o rei F8. Essa decisão lógica e gelada oferece um vislumbre da visão defensiva luminosa de Karpov, enquanto ele testa através das artimanhas para alcançar o caminho mais essencialmente possível de sobreviver. Karpov tem um final técnico, que acha que pode vencer absorvendo mais uma onda de ataque, da mesma forma que a esponja absorve a água. Todos os computadores gritam pelo contrário. Os computadores preferiram F6, onde o rei das pretas avança a toda velocidade, bagunça os cabelos e as caudas do casaco tremulando ao vento. Acho que é melhor ir do Karpov. Mas daí dama D4, cavalo por D3, cavalo por D3, cheque, rei G6. E a consolidação não será fácil quanto às reedificações e descomposições. Se você escolher essa linha, adora aventura e risco. Eu não gosto muito não. Mas vamos lá. Tima jogou rei D4, dama D4. As negras sobreviveram ao terremoto inicial. Agora enfrenta o tremor secundário. Tima recupera a parte, mas não todo o investimento. Cavalo por D3, cavalo G6, cheque. F por G6. Dama por H8, cheque. Rei E7. Dama por E8. Infelizmente para as brancas, ele deve concordar com uma troca de damas e por fim aos seus planos de ataque.
Podia ter jogado torre G7. Dama F7 não muda nada, né? Mas... Jogou aqui rei. Eu rei por E8, rei D3. E agora é 3 peças contra 2. O número de peões está igual. Agora tem que fazer um planejamento cuidadoso, porque 2 torres também são muito fortes. Mas as negras têm um bispo atrasado lá, dormindo lá em C8, que tem que botar logo pra guerra. Exercício de planejamento. As marés e turbilhões estão finalmente sob controle. E a fase técnica começa. Encontra a melhor maneira de melhorar a posição das negras. E eu acredito que para melhorar a posição das negras ele tem que botar esse bispo para jogar. O bispo está impedido aqui para sair. E aqui. Vai ter que sair em um movimento aqui. Daqui vai para outro lugar, sei lá, dar cheque, alguma coisa do gênero. Mas tá comprometido, né? O lance é o lance, acho que mais óbvio, né? É B5. Ele vai botar o bispo dele para jogar agora. Há um sinal de vaga piscando sobre D5. O cavalo das negras ocupa alegremente. Torre E1. Ameaçando aqui. E se o bispo parecer sair por aqui, dá duplo, né? Duplex com varanda. E continuou, rei E7, torre E5, G5, torre de A1, rei F6, a torre estava em 5 E4, bispo D7, H4, torre F8, apenas testando, ele vê F2. E possibilidades em F3, C3, A5, D4, torre C8, F3, A4. Agora A3 minando C3 está no ar, né? Torre C1. A3 fixaria um alvo em B2 em perpetuidade por muito tempo, né? Esse daqui ia ser um alvo brabo. Aqui já mais voltando à partida. Depois de torre C1. Cavalo E7. Rei D3. E5. Aqui claramente ele está fazendo o quê? Ele está ameaçando, ele está com o bispo aqui. E ganhar qualidade. Daí ia ficar terrível, né? Porque ia ficar... Cavalo e torre contra torre. Mas jogou E2, tirou da retona. Não quis cair no golpeta do Karpov. Exercício, alerta de combinação. O preto tem um caminho forçado para a vitória de uma troca. Esse já é difícil, já que o ex-campeão mundial perdeu. Vamos lá? Bispo E6. Talvez aqui, ó, ele é a caça da torre branca, né? Bispo F5. Não importa onde ele tenta esconder depois de torre B4. Torre 3, cavalo D5. Ó, aqui torre C5, C4. Cavalo por C6. Esse é o movimento que Karpov pode ter perdido. Afinal, a torre B4 das brancas está perdida. Resumindo, não tinha para onde você ir com essa torre, né? Vai cair de qualquer jeito aí. Mas Karpov não jogou isso. Tima jogou rei F2. Aqui é o exercício de cálculo, ó.
Veja se consegue seguir até a linha até o fim sem mover as peças. Não mova. O que fazer? Ó? A3 é um lance interessante que você crava um peãozinho de. Se trava o avanço do peão de B4, de B5 para B4. Pode ser interessante. Mas pensa bem, olha nessa coisa. Se joga A3. Daí é o bispo D5 atacando a torre. Nossa, é terrível, mas olha o exercício, ó. É uma simulação, tá? A3, bispo D5, torre G4, bispo C4, cheque, rei F2, torre D8, torre C2, impedindo a entrada da torre aqui, né? E ganhando peãozinho. Torre D1, H por G5, H por G5. Rei G2, cavalo F5, rei E4, impedindo o cavalo de dar o duplex aqui, né? G4 e ganha, né? Mas isso daqui, o que foi jogado? Jogou rei F2. Aqui que tem, ó. Bispo por A2. Torre de C1. Torre C5. H por G5. H por G5. F4. G6. F por E5. Cavalo por E5. Torre D4. Torre D5. Querendo trocar as torres, né? Daí ia ficar... Você trocar aqui, troca... Fica cavalo e bispo contra a dama. Karpov viola um princípio de final do partido que declara: se o final surgir com duas torres versus torre e um par de peças menores, o lado com as peças menores deve manter as torres no tabuleiro. Pergunta: por que o Karpov, um jogador de nível altíssimo, o cara que mais ganhou torneio no mundo, violou esse princípio? Resposta: porque ele viu uma linha concreta que venceu. Princípios são diretrizes, não regras inquebráveis. Tá, então, olha o que ele fez. Torre por D5, bispo por D5, rei E3, bispo C4, torre D1, rei F5, fazendo as brancas ficar nervoso com o peão de G3. Torre D4. Encontra inovação para o preto. O que seria uma jogada muito interessante aí que dá para ver. Cavalo D3. Esse cavalinho vai infernizar. Agora a B2 cai, desde que as brancas não podem entrar no rei e o peão termina. Aqui está ameaçando e não tem escape, né? Se avançar, vai perder aqui. Vai perder aqui. Aqui que é o cavalo. Jogou G4. Eu cheque rei E5. Torre E4. O exercício de cálculo. Trabalha essa linha direta até o final sem mover as peças.
torre por D3, bispo por D3, rei por D3, rei F4, C4, bispo por C4, cheque, rei por C4, rei por G4, rei B4, rei F4, rei por A4. Agora vai ser a corrida. Quem chega primeiro? As negras, né? G4, B4, G3, B5, G2, B6, G1, dama. Ele venceu por tempo, cara. Rei F6. Daqui, né? Resumo. As brancas aqui lutam pela igualdade da popular linha de bispo F4. No lance 13. E Karpov ganhou essa do Timon. Não é fácil jogar contra duas peças menores. Se o jogador souber jogar, ele é um adversário terrível para a torre. Mas também não é muito fácil, não. A torre também dá muita golpeta. Tá bom? Valeu, pessoal. Aproveitem muito essa partida, que são dois jogadores excepcionais. Pontos fora da curva mesmo, e na sua época eles eram muito fortes. Lógico, tinha Kasparov, etc. Mas o Timman era muito forte. Na época tinha o Timman, o Short e vários jogadores muito fortes na época. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Não esquece de curtir o vídeo se você gostou. Se você é novo no canal, se inscreva. De segunda a sexta eu posto de 1 a 2 vídeos por dia. Final de semana, não. Então, hoje vai ser... Eu posto hoje sexta. E agora só na segunda. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Não esquece de curtir o vídeo. Se você é novo, se inscreva no canal. Muito obrigado. Até mais.